E aí, pessoal? Aqui é o Francisco e agora nós estamos aqui para falar de mais uma fatoração. Vai ser a fatoração do trinômio do quadrado perfeito. É uma fatoração relativamente simples, mas ela requer alguns cuidados com os sinais e também com algumas regrinhas dessa fatoração. Mas é só vocês prestarem atenção, fazerem com calma, correto? Olhar novamente os sinais e essas regrinhas que eu vou falar e vocês não vão errar. Tá beleza? Então acompanhe comigo aí a fatoração do trinômio do quadrado perfeito. Fatoração do trinômio do quadrado perfeito. Então, galera, o trinômio do quadrado perfeito é nada mais, nada menos do que o resultado daquele produto notável que a gente estudou, que é o o quadrado da soma de dois termos ou o quadrado da diferença de dois termos. Esse produto notável gera o trinômio do quadrado perfeito. Então, para melhor ilustrar, eu coloquei essa figura aqui, que eu tenho aqui, que é um quadrado. Você pode ver que esse rosa aqui é um quadrado. E esse quadrado aqui, eu já separei ele em umas áreas pequenininhas. Então, olha só, eu tenho que essa área aqui é um quadrado que mede A2, né, a área. Esse retângulo aqui e esse retângulo aqui tem área valendo AB cada um. E esse quadrado menor aqui tem a área valendo B2. Se eu quero saber a área dessa figura toda e já tenho essas áreas, a única coisa que eu vou fazer é somar todas as áreas. Então, eu tenho isso aqui. A ao quadrado mais 2AB mais B2. O que eu quero saber agora? O que é a fatoração? É descobrir quais foram os fatores que me levaram a chegar nesta expressão aqui. Como eu estou dizendo que isso aqui é a área do quadrado, eu quero saber, então, um fator, né, que foi multiplicado por ele mesmo. Logo, por quê? Para calcular a área do quadrado, nós sabemos que é lado ao quadrado. Então, para fatorar isso aqui, eu já vou começar, diferente dos outros, mostrando para vocês a fórmula, que vai ficar mais fácil para vocês entenderem como eu vou fazer a fatoração desse trinômio. Então, veja só. Aqui eu tenho um trinômio, porque são um polinômio com três monômios. Então, eu tenho aqui o primeiro, o segundo e o terceiro termo do trinômio. Então, eu vou fazer isso aqui, ó. Extrair a raiz quadrada do primeiro termo, mais ou menos, vai depender desse sinal aqui, depois eu explico, né? A raiz quadrada do terceiro termo, que está aqui. Então, vamos lá. Raiz quadrada de A2 é A, e raiz quadrada de B2 é B. O sinal aqui é mais, então vai ficar mais. Veja lá. Então, aqui eu tenho A mais B ao quadrado, raiz quadrada do primeiro, mais raiz quadrada do terceiro termo. Agora, eu encontrei esse binômio aqui, né? Polinômio com dois termos, binômio. Então, veja só o que eu vou precisar de fazer. Após extrair as raízes quadradas desses termos aqui, nós vamos encontrar dois novos termos. Aí é necessário que se faça a verificação. Qual é essa verificação? Se duas vezes o primeiro vezes o segundo termo é igual ao segundo termo do trinômio. Se for, a gente completa a fatoração. Professor, o que é duas vezes o primeiro vezes o segundo? Isso aqui, ó. 2 vezes A vezes B é igual a 2AB, que é o segundo termo do trinômio? Se sim, então eu completo a fatoração. No nosso caso aqui, a gente viu que é sim, então a fatoração completa vai ser A mais B ao quadrado. Ou seja, a fatoração de A2 mais 2AB mais B2 é A mais B ao quadrado. Então, vamos verificar por que é A mais B ao quadrado. Eu falei para vocês que isto aqui é a área do quadrado. Então, para que esse lado aqui, para que esse quadrado aqui tenha área A2, aquele lado lá em cima tem que valer A. E aqui, certo? Também vale A, veja só. Agora, para isso aqui valer AB, esse pedaço aqui tem que valer B. E esse aqui também tem que valer B. Logo,
isso aqui vai valer B2. Então, o que eu tenho? Esse lado aqui do quadrado A mais B. E como eu já falei anteriormente, para calcular o lado de um quadrado, para calcular a área de um quadrado, é só pegar o seu lado e multiplicar por ele mesmo, ou elevar ao quadrado. A mais B ao quadrado. Esse pedaço mais esse pedaço. Agora vamos falar com o sinal aqui, ó, negativo. Então, mudando aqui, nós vamos ter a seguinte coisa aqui embaixo. A2 menos 2AB mais B2. De novo, aplicando a fórmula. Raiz quadrada do primeiro termo, A, menos, porque agora o sinal é menos, raiz quadrada do terceiro termo, B. Então, eu tenho A menos B. E verificar se A menos B vai ser igual a 2AB. Então, 2 vezes o primeiro vezes o segundo, 2 vezes A, 2A, vezes B, 2AB. Se é verdade, então está aqui, ó, A menos B ao quadrado. Ah, professor, então é só mudar o sinal. Exatamente, tomando cuidado aqui. Vamos verificar por que vai ficar A menos B ao quadrado. Só aqui a título de curiosidade. Então, vou tirar aquelas áreas lá dentro, que a gente já estava visto, e vou fazer o seguinte, olha só. Eu estou mudando o tamanho do lado do meu quadrado grandão. Ele vale A mais B, mas agora ele só vale A, ó. Todo esse lado aqui vale A. E todo esse lado aqui vale A. Só que eu estou excluindo esse B aqui, ó. Estou excluindo tudo isso aqui. Então, eu estou calculando A menos B, como eu quero calcular somente esse quadrado, tudo isso aqui menos B elevado ao quadrado. Ok? Muito bem. Professor, mas agora vamos partir para a parte prática, porque esse negócio de letra às vezes confunde. Então, vamos aqui nos exemplos aqui para vocês entenderem. Exemplos? Então, vamos lá. Primeiro exemplo, x ao quadrado mais 4x mais 4. Aplicando a formulazinha. Raiz quadrada do primeiro termo, x, mais, por causa desse sinal, raiz quadrada do terceiro termo, 2, porque raiz quadrada de 4 é 2. Então, ficou assim, x mais 2. Aí, agora, eu vou verificar se 2 vezes x vezes 2 vai dar 4x. Se der, a gente termina a fatoração. Então, ó, perguntando, 2 vezes x vezes 2 é igual a 4x? Sim, olha, 2 é x, 2x vezes 2, 4x. Se é verdade, a gente pode escrever desta forma, x mais 2 que multiplica x mais 2, ou do jeito que a gente já vem escrevendo, x mais 2 ao quadrado. Ah, professor, então agora ficou fácil. É só eu extrair a raiz quadrada do primeiro termo, preocupar com esse sinal aqui, se for mais é mais, se for menos é menos, a raiz quadrada do terceiro termo e elevar ao quadrado, certo? Não é bem assim. Tem que fazer essa verificação, porque se você não fizer, você corre o risco de ser um trinômio que não é fatorável. Veja só o exemplo que eu estou dando aqui. X ao quadrado mais 15x mais 25. Aplicando a nossa fórmula, raiz quadrada de x, 2x, mais raiz quadrada de 25, que é o terceiro termo, 5. Então, ficou x mais 5. Mas a pergunta vem, 2 vezes o primeiro vezes o segundo, ou seja, 2 vezes x vezes 5 é igual a 15x? Não é, porque 2x é 2x vezes 5 é 10x. Olha lá, e deu 15x. Portanto, não é igual. E aí, professor, quando não é igual, o que acontece? Acontece isso aqui. Você coloca polinômio não fatorável. Beleza? Vamos continuar aqui mais um aqui. Mais um exemplo para vocês ficarem craques nesse negócio. Exemplo agora, 4x ao quadrado menos 8xy mais 4y2. Raiz quadrada do primeiro termo, 2x. Raiz quadrada de 4 é 2, raiz quadrada de x ao quadrado é x. Menos raiz quadrada do terceiro termo.
raiz quadrada de 4y2 é 2y. Então, ponto está aqui. Então, 2x menos 2y. A pergunta agora é, 2 vezes isso, vai ser igual a isto? Se sim, a gente termina a nossa fatoração elevando esse binômio ao quadrado. Então, olha lá. 2 vezes 2, x, 4x. Vezes 2, y, 8xy. Então, é verdade, 2 vezes isso vezes isto é igual a isto. Então, o nosso polinômio fatorado ficou assim. 2x menos 2y elevado ao quadrado. Beleza? Muito bem. Agora vamos a um último exemplo. Veja só, pessoas. Prestem bastante atenção neste exemplo. x2 mais 6xy menos 9. Então, como é que a gente vai fazer? Raiz quadrada do primeiro termo, x. Raiz quadrada mais raiz quadrada do último termo, 3. Então, ficou x mais 3. Aí todo mundo já vai falar, pô, então 2 vezes x vezes 3 é igual a 6x. Então, esse trinômio tem a fatoração x mais 3 elevado ao quadrado. E eu vou decepcionar vocês. Esse polinômio não é fatorável. Uai, como assim, professor? Tudo deu certinho? Sim, mas esse sinal aqui, olha, ele nunca pode ser negativo. Por que ele não pode ser negativo? Porque esse sinal aqui é o resultado de um número elevado ao quadrado. E nenhum número elevado ao quadrado vai dar número negativo. Que número, por exemplo, que você multiplica por ele mesmo que vai dar menos 9? O menos 3 é menos vezes menos mais. 3 vezes 3, 9. Então, não existe. Então, quando esse último sinal aqui, gente, for negativo, o polinômio não é fatorável. Tá legal? Então, é só prestar atenção nessas regrinhas. Volta aí no vídeo, reveja ele. Eu sei que ele vai ficar um pouquinho grande, mas para que você possa entender direitinho essa fatoração, não é complicada, mas requer de você uma atenção incrível nesses sinais, tá beleza? Então, tome muito cuidado com esta fatoração. Ela é muito simples, mas ela requer esse cuidado com esses sinais. E aí, galera? Espero que vocês tenham entendido bem aí essa fatoração. Viu que ela não é uma fatoração muito complicada, correto? Basta a gente ter atenção naquelas regrinhas que eu falei e também nos sinais. Se você fizer isso e fizer com calma, você vai conseguir. Não fique com medo de fazer exemplos, de fazer exercícios, tá ok? Cuidado com os sinais. Sempre bato nessa tecla porque na matemática os sinais são muito importantes. Legal? Então, pessoal, se você gostou do vídeo aí, dá um like pra gente aí. Se você não é inscrito, se inscreva no nosso canal aí, dá uma clicadinha nesse sininho aí para receber notificações de quando a gente colocar novos vídeos. E se você não gostou do vídeo, coloca também no nosso comentário aí para que a gente possa melhorar cada vez mais aí e ajudá-los no aprendizado da matemática. Beleza? Galera, então, até o próximo vídeo. Um abraço!